Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Cuidado, um erro seu pode atingir toda a sua família. Segundo livro de Crônicas, capítulo 12. Fala de Roboão, filho de Salomão, neto de Davi. Diz assim: sucedeu, pois, que havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Olha o perigo. Salomão, então, nos seus dias finais, Salomão abandonou o Senhor, se corrompeu com as mulheres, o homem tinha apenas, entenda bem, 300 esposas, 700 concubinas. Quer dizer, brincadeira, né? O homem se corrompeu de uma maneira muito forte. Mas, tudo bem, não vamos falar do julgamento dele final, porque ele escreve o livro de Eclesiastes, e ele diz que no final o resto tudo é temer a Deus. Então, se dá ali vamos dizer assim, um reencontro. Mas não vamos entrar nesse mérito hoje. Quando esse homem assumiu o reino, o Roboão, o reino foi dividido, porque isso já tinha sido profetizado. E ele, então, simplesmente o seu reino foi confirmado, porque Deus tinha uma aliança com Davi, e a casa de Davi ficou com 2 tribos, ficou com Judá e ficou com Benjamim. Mas esse homem comete um erro. Quando ele já está fortalecido, como rei, confirmado como rei, ele deixa a lei do Senhor. O perigo está aqui, com ele todo o Israel. Então, o que Satanás quer é que você também deixe a lei do Senhor. Só lembrando que a nossa lei não é a lei de Moisés. Nós estamos na lei perfeita da liberdade. Coloca para mim Tiago 1,27, por favor. Deixa eu ler aí para você. Diz, 27 eu vou voltar um pouquinho, só deixa eu pegar aqui direito, que isso aí foi um pastor que colocou na internet, eu acabei ficando com essa aqui, mas eu já dou para você já. 25, tá bom? Aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvido esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Então, a nossa lei, essa é a lei perfeita da liberdade, que é o Evangelho. Nós estamos na lei perfeita da liberdade e a vida deixamos. O diabo provoca situações para você cair nessa cilada. Ele usa alguém para machucar você, para perseguir você, para afrontar você, e você tem que fazer o quê? Orar por essa pessoa. Mas você não ora. Você fica chateado, você fica revoltado, você fica com raiva, você fica com ódio, você fica irado. Você está deixando a lei do Senhor. Como também, às vezes, a pessoa, por favor, não sei o caso de alguém aqui, um homem ou uma esposa que deixa o seu casamento para arrumar uma outra pessoa. E, às vezes, não deixa nem fisicamente, só na mente. Na mente, ela tem um amante, ele tem uma amante. Você deixou a lei de Deus, porque Deus conhece os pensamentos e as intenções do coração. Então, muita gente vai deixando a lei do Senhor. Só que quando você sai, entenda bem, você tira a cobertura da sua família. Porque você tem dado uma proteção pela sua fé. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Então esse homem fez isso. E nós vamos ver depois que esse homem não se voltou para Deus, como a pessoa tem que se voltar. Errou, irmão, não tem outro jeito. A pessoa tem que se voltar para Deus. Oséias capítulo 14, versículo 1. Oséias depois de Daniel. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias. Então, Oséias depois do profeta Daniel é Oséias. Capítulo 14. Eles estão fazendo uma obra do lado que terminaria em outubro, mas dezembro ainda não acabou. Mas tudo bem, vamos lá. Acho que antes do Natal, deve ser para a chaminé do Papai Noel que deve estar chegando lá. Oséias 14, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. Eu gosto da tradução que diz, volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus. É até a mensagem de hoje, né, dia 22 de dezembro, na internet com um missionário. Não sei se você leu a mensagem hoje. Quem não leu, lê todos os dias, ele põe uma mensagem lá ao missionário para a sua edificação, para o seu crescimento espiritual. Aí está aqui dizendo para nós, volta, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Deus sabe tudo, irmão. Nós às vezes culpamos alguém. Não, pastor, você não sabe que eu sou muito perseguido, eu sou muito afrontado, a família do meu marido, a família da minha esposa.
Você tem que verificar, se examinar, pelos teus pecados tens caído. Porque o pecado não é um adultério somente, uma bebedeira, uma fraqueza e a pessoa foi beber, uma fraqueza e a pessoa foi se corromper, com alguma outra coisa. Não. O pecado é desobediência à palavra. Você não cumpriu, a Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Às vezes é a família. A Bíblia diz, os inimigos do homem serão da própria casa. É um filho que te afronta, é uma filha. Às vezes, entenda bem, porque você deu tudo para ele, faz tudo por ele e te afronta. Às vezes, entenda, é a família da filha, que é o genro, né? A família do genro, a família da nora, que você vê maltratando o seu filho, que vê maltratando a sua filha, maltrata você, né? Porque eu dizia, meu pai sempre, minha mãe dizia, quem não gosta do meu pai não gosta de mim, quem não gosta do meu filho não gosta de mim, também, não é verdade? Isso é verdade, quem não gosta do meu filho, não, pastor, eu gosto muito de você, eu não vou com a cara do teu filho, aí, então, irmão, você esquece. Não tem isso, você tem que, é verdade. Mas voltando para a mensagem, você tem que ver onde tem caído e tomar palavras. Quando Adão pecou, Deus sabia que ele tinha pecado, mas Deus agiu ali como se não fosse Deus. Adão, onde estás? Deus não sabia onde ele estava, escondido atrás da árvore, Deus sabia. Mas Deus queria que ele fizesse o quê? O que o Osés está falando aqui para nós no 2. Tomais convosco palavras. Ele queria ouvir a voz de Adão. Então ele gritou, Adão, onde estás? Ele queria que o Adão se apresentasse a ele. Ele sabia como Adão estava. Adão disse, olha, Senhor, eu ouvi a tua voz soar no jardim, eu tive medo, eu me assustei e me escondi. Quer dizer, ele não podia. Adão, você comeu da árvore que eu disse para você não comer? Quem te mostrou que estavas nu? Deus não sabia que o Adão tinha comido? Não sabia. Ele queria o quê? Palavras, confissão, que ele falasse. E ele disse, olha, Senhor, eu comi a mulher que tu me deste, ela me fez comer, passou para mim. Então Deus sabe tudo, Deus quer que você tome palavras e pare de acusação aos outros. Não, porque eu sou muito perseguido, eu sou muito afrontado, não sei o quê. Para com essa bobeira, irmão. Nós estamos num mundo onde o diabo está, sempre vamos ser perseguidos, sempre vamos ser afrontados. Eu dou até risada, irmão. Pastor Jaime, uma pessoa falou, vai falar, não, ao servo do Senhor não convém contender. Não tem que ficar, se você estiver errado, você pede perdão a quem você tem que pedir, entenda bem, mas de maneira alguma, ficar não entra nessa, e as pessoas têm feito isso. Errou, não adianta, errou, Deus espera. O maior erro de Roboão, entenda, não foi ter deixado a lei do Senhor, não, foi não ter voltado. Se ele voltasse, Deus estaria. O maior erro de Judas, entenda, não foi trair o Senhor, não, foi não ter voltado. Porque o Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas quando ele ouviu falar que Jesus ressuscitou, ele correu para chegar no túmulo. João era mais jovem, né? Chegou primeiro. Mas o Pedro chegou, deve ter chegado lá e não encontrou o Senhor. E quando o Senhor encontra com ele, o Senhor não acusa o Pedro. Aí, ô seu traidor, você me negou? Não. Ô Simão, você me ama mais do que esses peixes que estão aí? Ô Senhor, tu sabes que eu te amo. Simão, tu me ama mais do que esse? Senhor, tu sabes que eu te amo. Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. Pronto, 3 vezes, e Deus falou para ele. Então Deus quer palavras, que você apenas se apresente a Ele com a verdade, não é com qualquer palavras. Ele diz para nós aqui, claramente, tomai convosco palavras, entenda bem, convertei-vos ao Senhor, quer voltar ao Senhor, dizer, expulsa a tua iniquidade, tira de mim, Deus, o que não provém de ti, e recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Para com essa cultura religiosa que o país tem, o nosso país é um país de cultura religiosa, de oferecer algo para Deus. Você não tem que oferecer nada para Deus, você tem que apenas falar a verdade para Deus, e isso errado, é confiar na misericórdia dele, é pela graça, pelo amor dele que somos alcançados. Não, Senhor Deus, eu não vou fazer mais isso, eu prometo ao Senhor, Deus, eu peço que o Senhor me perdoe desse erro que eu cometi, e eu prometo ao Senhor que toda semana agora eu vou entregar uma cesta básica, 2 cestas. Você pode fazer isso, deve até fazer se tiver condições, que é bom, tem muita gente passando necessidade, né? Muita gente aí fora precisando. Escolha, verifique quem está precisando realmente. Como um dia um homem disse, não, missionário, eu sou um homem que tenho prosperidade e tenho uma vida farta, eu não oro a Deus pela prosperidade. O missionário disse, eu oraria. Por quê? O senhor podia adotar uma família, tudo que o senhor dá para o seu filho, dá para uma pessoa, já pensou?
Às vezes é da própria família, o próprio irmão que talvez não foi tão bem sucedido quanto você. E podia chegar para ele e falar: meu irmão, onde meus filhos estudam, seus filhos também vão estudar. A comida que comemos lá em casa, você vai comer na sua casa. Um primo, né, que foi criado junto contigo. Às vezes eu falei: mas, por favor, não estou aqui para instruir ninguém. Quem vai instruir você é o Espírito Santo. Voltando, veja, volta ao Senhor com palavras. Provérbios capítulo 12, versículo 17, não qualquer palavras, cuidado, hein? Para não se complicar mais ainda. Como assim? Olha o que diz, 12, Provérbios, capítulo 12, versículo 17. O que diz a verdade, manifesta a justiça. E a justiça de Deus é essa, é o sangue que Jesus derramou na cruz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, e o sangue do seu Filho nos purifica de toda maldade, toda iniquidade. Acabou. Verdade? Acabou. É a justiça de Deus, não precisa oferecer nada em troca. Tome palavras como Moisés falou: eu errei, Senhor. Deus aqui não foi olhar do homem de Deus. Tem que saber que Deus conhece o seu. Quando você olha para uma pessoa, Deus, isso não é pensamento do homem de Deus, não. Homem em sentido genérico, mulher, né, de Deus, pessoa de Deus. Deus, isso não é a atitude de um homem de Deus, isso não é a reação do homem de Deus. Eu fiquei muito nervoso ali, eu fui muito estúpido. Havia no trânsito, né? E outras coisas, dentro de casa. Temos que saber nos examinar, nos julgar também. Paulo diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Que é chegar diante de Deus, eu citei 1 aos Coríntios 11, 31. Então você chega diante de Deus e fala toda a verdade, abre o coração diante dele, rasga o coração diante dele. Mas a testemunha falsa engana, irmão. Cuidado, não usa de engano com Deus, não. Você pode usar diante das autoridades, que não deve usar, mas tem gente que usa. Tem gente que chega até a dizer assim, lembra do passado? Juro. Quando você aqui anulasse alguma coisa, tu falou sim, sim, não, para de bobeira, não precisa jurar nada. É falar a verdade, fala a verdade para Deus, tome palavras, fale. Esse foi o erro desse homem. Ele não voltou para Deus, ele não se voltou ao Senhor com palavras, não. Recebeu a visita do profeta Semaías, vocês deixaram o Senhor é justo, mas não buscou a Deus, não buscou arrependimento, quer dizer, uma mudança de vida, não buscou uma vida no altar como deveria, pagou um alto preço. Veja Josué, no capítulo 3 de Josué, versículo 5, Josué 3,5, disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O mundo é o contrário, o religioso também. Como? Ele primeiro quer a bênção, as maravilhas, para depois santificar. Deus, se o Senhor me curar, eu nunca mais vou fazer isso. Se o Senhor abençoar meu filho, abençoar minha filha, eu prometo ao Senhor, não vou fumar mais, não vou beber mais. Isso não é lá fora. Ele primeiro quer maravilhas, para depois... Não, Deus santifique primeiro. Deus, eu quero uma vida no altar, eu quero uma vida contigo, eu quero uma vida realmente diante da tua presença, eu quero andar em comunhão contigo, eu quero desfrutar da tua presença. Deus, eu não quero iniquidade na minha vida. Josué perderam uma batalha contra a cidade de Ai, no capítulo 7, eu já vou ler o versículo 13. Aí nessa batalha eles perderam, a cidade era tão pequena quanto o nome, Ai. Os espias disseram: olha, não manda muita gente lá não, porque a cidade é pequena, 2, 3 mil homens vão dar conta do recado. Josué mandou 3 mil, eles foram derrotados, alguns foram feridos. Josué disse: Deus, nós não entendemos, nós vencemos Jericó, a grande Jericó, o Senhor nos fez passar o Jordão, e agora vai nos entregar na mão dos amorreus, o que vão dizer do teu nome? Josué, para de bobeira, tem pecado no meio de vocês. Aí Deus diz para ele, capítulo 7, versículo 13, levanta-te, santifica o povo, e diz: santificai-vos para amanhã. Opa, Deus já tinha falado isso para ele. Irmão, Deus não vai retirar a palavra. A Bíblia diz, Jesus é o maior conservador que tem, já que está essa ideia aí fora, né, que o pessoal gosta de briga, essas briguinhas bobas aí. Por que Jesus é conservador? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Jesus não muda, quem muda é os homens. De vez em quando tem as mudanças sociais. Jesus não muda. Jesus é a palavra de Deus. Os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar.
A Bíblia continua dizendo: largará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Eles querem mudar. Eles podem mudar lá. Quem segue a palavra de Deus nunca muda. Ah, você é isso, aqui? Não, eu sou seguidor da palavra de Deus. Mas não é só isso. O homem é marido de uma só mulher. Aí ninguém fala, todo mundo fala que a igreja evangélica é homofóbica, que ela persegue os homossexuais. Não. A Bíblia diz que macho e fêmea os criou. Homem é homem, mulher é mulher. Não muda. Aí eles pegam isso aqui que querem colocar. Isso é Satanás, querendo colocar todo mundo contra a igreja de Cristo. Porque ninguém fala que a igreja é adulterofóbica. Porque a igreja proíbe, não, a palavra de Deus proíbe, condena, e os adúlteros não entrarão no reino dos céus. Pode ser hétero, muito hétero, né? Que não tem que ser muito hétero, tem que ser hétero só, entenda? Mas vai para o inferno, porque o homem tem que ser marido de uma só mulher, a mulher de um só homem, até nos pensamentos, não esqueça disso, que Deus conhece os pensamentos. Você larga esses pensamentos, sai dessa ilha de fantasia, que não é ilha de fantasia, é ilha de tormento. Vai aparecer o diabo ali com o chifre depois, querendo dizer, a gente te dá uma ferroada. Ele não é amigo de ninguém. Sai, que isso não é ilha de fantasia, não. Deus, Senhor, me perdoe. A Bíblia: seja atraído pelo amor da tua esposa em todo tempo. Nem pensar. Você não envelheceu, ela também envelheceu. Você, quer dizer, você envelhece, você acha que ela não vai envelhecer? Você também já foi o saradão, hoje já não é mais, hoje é o caidão. Ela já foi a bonitona, né? Bem que tem pessoas que envelhecem às vezes muito bem, não é verdade? Mas tem gente que acha que não, só os outros que envelhecem. Ele não envelhece. Quem tem a minha idade de 60 ou mais, sabe, eu tenho 63, nós não envelhecemos aqui, não. Aqui parece que nós somos garotos. Steve Gallagher falou: o homem tem a mulher que ele quiser aqui, né? A mulher tem o homem que ela quiser aqui, só não vai entrar no céu, tá? Que Deus conhece. Aí ninguém fala que a igreja é adulterofóbica, né? Então tem que voltar a se arrepender e tomar que assim, se levanta, toma uma posição, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, anátema no meio de vós. O que é anátema? Coisa que Deus condena. Quando eles entraram em Jericó, a ordem era expressa: não tirem nada de Jericó. O soldado Acã tirou uma capa babilônica, uma quantia de ouro, uma quantia de prata, pagou um alto preço. Fez toda uma nação sofrer, você faz toda a sua família sofrer. Assim como ele deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel, ficaram descobertos na batalha e foram perdidos, foi como Roboão. Ele saiu, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Aí veio Sisaque, rei do Egito, e escravizou. Aqueles escudos de ouro puro, entenda que ele tinha feito, os escudos eram de ouro, ele teve que colocar bronze, irmão. Não adianta. Isso aqui é uma outra mensagem muito grande. O ouro é o metal, entenda, puro. Não tem contaminação. Por isso se usava muito dentro de ouro, né? E a pessoa então coloca a coisa contaminada. Não, tem que se arrepender e buscar o ouro de Deus, irmão. Isso aí é simbólico para nós, buscar a pureza de Deus, a santidade de Deus, não tentar resolver de outra maneira. E ele está dizendo: diante dos vossos inimigos não podereis suster, até que tirás o anátema do meio de vós. E Deus mostrou, não tem nada oculto diante de Deus. Você quer santidade? Não busque. Eu quero, Deus. Eu quero uma vida. Foi esse o erro do Roboão. Vamos voltar onde nós começamos? 2 Crônicas, capítulo 12. Agora eu vou para o versículo 14. Eu vou para o versículo 14. E fez o que era mal, porquanto não preparou o seu coração para buscar o Senhor. Quer dizer, o erro dele não foi ter abandonado a lei do Senhor. O erro dele foi não ter se voltado para Deus. Esse foi o erro, é o erro de muita gente. Claro que me falta tempo aqui para falar de um homem chamado Uzias, que a Bíblia diz que ele era um homem de Deus, fazia o que era reto, se tornou um vencedor nos seus dias, a sua fama chegou até o Egito. O Egito era a nação poderosa da época, vamos dizer, os Estados Unidos de hoje. Aquela nação ficou sabendo que a pequenina Judá, em Jerusalém, tinha um homem chamado Uzias, que era ajudado por Deus. E a Bíblia diz que a sua fama voou até muito longe, não sei o mundo conhecido daquela época, não sei se chegou até lá ao Oriente, entenda bem. Se chegou, entenda, até a Europa conhecida daquela época.
Mas lá ficaram sabendo que ali tinha um homem, mas esse homem se deixou o orgulho entrar. Havia uma missão dada por Deus aos sacerdotes, e ele quis cumprir essa missão que não era dele, quis aparecer. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. O maior erro dele não foi ter entrado, é que quando ele foi repreendido, ele não aceitou a repreensão e a lepra entrou no seu corpo. E o pior foi que ele ficou leproso, sabe até quando? Até o dia da sua morte, porque não buscou o Senhor. Se Judas tivesse buscado, tudo bem, alguém pode questionar, mas ele era o filho da petição, tinha que se cumprir, tudo bem. Eu não estou querendo, mas hoje não existe filho da petição. Ele disse: o que vem a mim, eu de maneira alguma o lançarei fora. Volta, porque se ele voltasse, o Roboão, ele daria cobertura, entenda, para todo, mas não trouxe. E isso durou até que veio o cativeiro da Babilônia, irmão. E eles foram transportados para lá. Não esqueça que quando Daniel era transportado de onde? De Judá, irmão. Ele era um transportado de Judá. Quer dizer, a sua nação também perdeu. Primeiro foi Israel, as tribos do norte, entenda bem, antes, dezenas e dezenas de anos antes, eles foram levados ao cativeiro. Depois a nação, a casa de Davi também foi levada ao cativeiro. Tudo está aqui, no começo, que ele não busca, não faça isso. Ele deixou com ele todo Israel. Se você tira a cobertura da sua família, hoje leve a cobertura para a sua casa, a cobertura espiritual, volta. Deus, eu quero vida no altar. Estamos, pessoal que está assistindo em janeiro aí, para nós estamos terminando e vocês começando. Meu irmão, é o ano da retomada. Toma, volta, reia de novo, quer dizer, vamos vencer, vamos voltar a vencer, vamos retomar a nossa comunhão com Deus. Quantas pessoas não vêm à congregação por causa da pandemia? Vão no mercado, vão no banco, entenda? Mas colocaram uma pecha que a igreja parece, não, vamos buscar a Deus. Claro, eu estou de longe de vocês, estou sem a máscara, mas também uso máscara. Se eu atendo uma pessoa aqui, eu atendo com máscara. Se alguém já fez o atendimento, já fiz. Se eu desço para orar por alguém, quando o missionário está aqui, que eu estou ali, eu estou com máscara também. Tem que, seja submisso às autoridades. Se concorda ou não, se você concorda ou não, é outra coisa. Entende? Nós temos que fazer e temos que vigiar também. Mas hoje é dia de retomar. Hoje é dia de você vencer. Ou você sair daqui com a certeza que a sua família não está descoberta. A sua família está coberta pela sua fé, porque é crer no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Podemos pegar por analogia, entenda? Descrer no Senhor Jesus, sua família também vai perder. Ele saiu, então voltando onde nós começamos, olha o que diz, sucedeu capítulo 12, 1, sucedeu pois que havendo Romão confirmado o reino, e havendo se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Tem gente que chegou na igreja, bebia, usava droga, se prostituía, não sei o que, se converteu, irmão. Foi confirmado como homem de Deus, mas depois caiu numa cilada do diabo, foi uma perseguição. Não, você não vigiou, porque era o diabo querendo que você se enchesse de ódio, que o ódio é dele. E você esqueceu que Deus é misericordioso, que é assim na oração do Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Você não, preferiu guardar o ódio. Eu me sinto no direito, porque só Deus, eu não tenho sangue de barata, eu também não, tenho sangue de Jesus. Nem sei, barata tem sangue, sei lá. Bem, aí quem tem que saber, aí não é a nossa praia, é melhor buscar aqui. Antigamente tinha a enciclopédia raça, lembra? Puxa, era o charme ter dentro de casa assim, você botar a estante cheia de livros, né? Hoje não, hoje está tudo ali, você vai lá no site de busca, barata tem sangue? Rapidinho, fica, irmão, é umas curiosidades bobas às vezes, mas que funciona, porque se eu tivesse feito isso antes, eu estaria dando uma explicação melhor para você aqui, né? Mas me faltou informação aqui, você vê como é que tem que buscar, e muito mais ao Senhor, mas também buscar essas informações dos homens, que eu já faço. É claro que quando você busca, às vezes vem cada informação, um dá uma informação, outro dá outra, né? Isso foi um amigo que me contou, que ele estava com uma dor do lado, aí ele falou, ele botou lá, dor em tal lugar. Aí logo a primeira coisa, pode ser um tumor, não sei, está amarrado com Satanás. Aí ele buscou outra assim, pode ser um gases, não sei mais o que. Ele disse, aleluia. Eu disse, amigo, procura um médico, o médico vai procurar isso aí, você vai conversar com ele, vai explicar. Ele estudou para isso, né? Ao tempo, já viu cada um na sua, poxa, chega lá e ele vai, entenda bem, aí ele vai verificar se precisa de um exame de imagem. Ele que é médico, ele vai explicar. Se ele vê que não é, ele apalpa, sabe, só por você falar, ele já trabalha alguma coisa, ele dá, entenda bem, ele que vai dar o caminho para um exame de imagem,
acha o que for, né? Não vai, cuidado também com o negócio de sair de busca, que ajuda, mas o ajuda mesmo é procurar um profissional, nesse caso. Mas voltando aqui, mas o da barata ajudaria. Teria mais informações. Então, não faça como muitos, deixou a lei do Senhor com ele todo Israel. Aí diz, pelo que sucedeu no ano 5º do rei Roboão, que Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham transgredido contra o Senhor, aí com um número de gente tão grande, e tomaram Jerusalém. Entraram, tomaram as cidades fortes. Não pode fazer isso. Não deixe o diabo tomar o que é seu hoje.